Bom dia. 2 Crônicas, capítulo 8. Livro de 2 Crônicas, capítulo 8. Passado 20 anos, durante os quais Salomão construiu a casa de Deus, o Senhor, e o seu palácio, ele reedificou as cidades que Irão lhe havia entregue e nelas estabeleceu muitas famílias israelitas. Mais tarde atacou a cidade de Amot-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades celeiros que havia edificado em Amate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortes com grandes muros, portas e ferrolhos. E também Baalat, senhora, e toda a cidade de sua propriedade e que tinha a função de armazenar alimentos para a nação, bem como todas as cidades onde ficavam os carros de guerra, seus condutores e os cavalos. Salomão construiu tudo o que o seu coração desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território sobre o seu domínio. Todos que não eram israelitas, filhos e descendentes dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e dos jebuseus, que não haviam sido mortos pelos israelitas, foram recrutados em nome do rei Salomão para executarem trabalhos forçados, e assim continua até os nossos dias. Contudo, Salomão não obrigou nenhum filho de Israel a trabalhar como escravo. Eles se dedicaram a servir ao rei como homens de guerra, chefes dos seus capitães, comandantes dos seus carros, condutores e cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais do rei Salomão, 250 que presidiam sobre o povo. Então Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia edificado para ela, pois decidira: minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porquanto os lugares nas quais a arca de Deus passou são sagrados. Até aqui nós estamos vendo o quanto Salomão é temente a Deus, agindo em conformidade com a palavra de Deus. Aí nós estamos vendo o quanto Deus está abençoando, ele está prosperando, tá? Judá prosperou de uma forma grandiosa. Jerusalém, ele fez tudo o que o coração dele sentia vontade, edificou cidades, reconstruiu cidades. E existia uma fartura, uma prosperidade muito grande em todo Israel. Salomão era extremamente abençoado e abençoava. Ele colocou em prática, ele não escravizou, não colocou serviço forçado a nenhum israelita, mas sim os descendentes dos estrangeiros, aqueles que no início, quando eles entraram, quando vieram do Egito, Deus tinha determinado que era para eliminar todos. Como os israelitas não eliminaram todos, alguns ficaram no meio deles. Eles agora, então, Salomão determinou que eles fossem, então, submetidos a trabalhos forçados, trabalhos escravos. Mas Salomão está sendo abençoado e abençoando todo. Ou seja, Israel próspera, um Israel em crescimento, Israel em paz, porque ninguém atacava Israel, porque Deus era com ele. E vemos aqui que ele era temente. Uma das mulheres que ele casou, essa filha de Faraó, ele não quis que ela ficasse onde passava a arca do Senhor. Levou ela para um palácio à parte. Respeito, temor, medo. Mas também nós vamos ver no final, quando ele se desvia. Salomão passou a oferecer então holocausto a Deus sobre o altar do Senhor que havia edificado diante do pórtico. Tudo em conformidade com o ritual cotidiano do sacrifício, segundo as orientações de Moisés. Quanto aos sábados, a Neumênias, as luas novas e as 3 grandes solenidades anuais. A festa dos ázimos,
os pães sem fermentos, a festa das semanas, chamada de tabernáculos, e a festa das tendas ou cabanas. De acordo com a ordem do seu pai Davi, escolheu e determinou os grupos de sacerdote para suas devidas tarefas, e os levitas que os conduzirem, o louvor em cooperação com o sacerdote conforme obrigações diárias. Também designou, segundo as suas respectivas classes e grupos, os porteiros de várias portas, tudo de acordo com o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Os sacerdotes, os levitas, foram obedientes e não se desviaram em nada do que o rei lhes ordenou, especialmente no tocante aos tesouros. Assim se executou toda a obra planejada por Salomão, desde o dia em que se lançaram os fundamentos do templo do Senhor até a conclusão de toda a construção. E deste modo se completou a edificação da casa de Deus, o Senhor. Depois Salomão partiu e foi a Egion-Geber e a Elate, cidades situadas no litoral de Edom. Irão enviou-lhe navios sob o comando de seus próprios marinheiros, homens hábeis e conhecedores dos mares. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro puro para o rei Salomão. Vemos ele prosperando cada vez mais, Israel sendo próspero e ele temendo ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós obedecemos, quando nós praticamos a palavra de Deus, as coisas acontecem naturalmente em nossas vidas. De coisas benéficas, tá? Não é necessário, nem deve-se viver religião. Eu vejo hoje as pessoas se transformarem em pessoas fanáticas. Hoje eu vejo pessoas adoradores de homens, adoram pastores, tal de bispo, missionário, adoram denominações, adoram templo, mas não adoram o Senhor. As pessoas participam de uma maneira incessante de campanhas, foi uma frequência na igreja quase que diária, oram constantemente, mas orações vazias, são meras repetições. Mas fora disso, elas não vivem como um cristão. Elas não obedecem, elas não praticam misericórdia, elas não praticam amor, elas não praticam bondade, elas não praticam justiça, elas não se santificam. São simplesmente pessoas religiosas. Eu acho absurdo quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs, que se dizem amar a Deus, mentir, ser desonesto no trabalho. Infelizmente, hoje nós vivemos isso e eu não tenho vergonha de falar que a maioria dos crentes, pessoas que se dizem crentes, as quais eu tive que, de alguma maneira, o nosso ministério, nós tivemos que contratar para prestar algum serviço, algumas delas, eu falo inclusive pastores, nós levamos prejuízo, nós fomos enganados, fomos ludibriados. Pessoas que se dizem cristãs. Aí a vida delas não prospera, eles não andam para frente. Por que não andam? Porque não vivem em conformidade com o Evangelho. São pessoas que praticam uma religião somente. O que nós temos que fazer não é praticar uma religião. Não adianta estar fazendo tudo errado e agora à noite, de madrugada, estar orando, estar jejuando. Não. Eu tenho que viver constantemente de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos aqui Salomão, no início, enquanto ele vivia de acordo com a palavra de Deus, Deus era presente na vida dele. E ele crescia, Israel crescia, Israel florescia, Israel prosperava. Mas nós vamos ver o final deste homem e também de Israel nós conhecemos.
Segunda Crônicas, capítulo 9. Segunda Crônicas 9. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio a Jerusalém para pôr à prova a sabedoria de Salomão por meio dos seus enigmas. Chegou acompanhada de uma grande comitiva e muitos presentes caros, camelos carregados de especiaria e essências aromáticas, muito ouro e pedras preciosas. Assim que se reuniu com Salomão, inquiriu-lhe sobre todos os assuntos que desejava. Salomão lhe esclareceu todas as dúvidas. Não houve uma só pergunta que Salomão não lhe respondesse satisfatoriamente. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao contemplar a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, as iguarias que eram servidas em sua mesa, as acomodações dos seus oficiais, o serviço e os trajes suntuosos dos seus criados e copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa de Deus. Então declarou a rainha de Sabá ao rei Salomão: o que eu vi na minha terra acerca de todas as tuas realizações e da tua esplêndida sabedoria era verdade. Contudo, eu não acreditava até que cheguei aqui e o conheci pessoalmente. Com certeza não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassaste em muito a fama que eu vi. Portanto, bem-aventuradas são as pessoas que te servem. Felizes são esses teus servos que estão sempre diante de ti e podem ouvir e apreciar a tua sabedoria. Bendito seja Deus, o Senhor teu Deus, que se agradou da tua pessoa e te colocou no trono dele para reinar por Deus, pelo teu Deus. E tudo isso por causa do amor misericordioso do teu Deus para com Israel e da vontade divina de preservar este povo para sempre. Eis que o teu Deus te constituiu rei com o propósito de manter a justiça e o bem. Em seguida, a rainha entregou a Salomão uma oferta de 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiaria, essências aromáticas raras e pedras preciosas. Nunca se viram tantas as tais especiarias como que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Urã de Salomão trouxeram grande quantidade de ouro de ufim, madeira fina e de junípero e sândalo e pedras preciosas. A rainha de Sabá, ela ouvia falar sobre a sabedoria de Salomão, sobre a grandiosidade do seu reino, sobre a prosperidade de Israel. Ela ouvia falar da sabedoria, do cuidado de Deus para o Salomão. Ela resolveu, falou: mas será que esse homem é tão sábio como diz? Será que ele é tão inteligente como diz? Será que ele é tão perspicaz, misericordioso, bom como todo mundo fala? Então ela foi, na verdade, com o intuito de observar, até mesmo desafiá-lo. Então ela já planejou perguntas, ela já planejou questionamentos para fazer a Salomão, para ver se ele vai errar. E ela levou então uma grande fortuna de ouro, especiaria, tudo aquilo de grande valor que tinha na época. Foi extremamente carregada até o reino, até Salomão. Ele o recebeu e ela apresentou os enigmas, os questionamentos. E tudo que ela perguntava, que ela falava, obtinha resposta, como a Bíblia diz, de maneira satisfatória. Todos os questionamentos, todas as perguntas, Salomão respondeu, porque nós não podemos esquecer que Deus deu ele sabedoria, como tinha pedido. Mas, além do mais, ela não se ateve somente ao que ele falava. Observava os empregados do palácio, os servos, os copeiros, o alimento que era colocado na mesa, a maneira dos funcionários, dos servos se portarem, a maneira de Salomão falar, de conduzir, de viver, tudo. Essa rainha de Sabá é interessante que o próprio Jesus fala sobre ela depois, que ela veio no reino distante e ela se converteu ao Senhor através de Salomão, do que não somente do que ele falou, mas do que ela viu.
Jesus falou que ela vai se levantar, o povo de Nínive se levantaria e julgaria o povo de Israel. Porque eles vieram de longe, ouviram e se converteram. Jesus falou, agora está aqui alguém que é maior do que Salomão. Que é Jesus, irmão, Salomão é maior do que todos. E o povo não aceitava, não se converte como hoje. Interessante que ela prestou atenção em tudo. A maneira como Salomão entrava, saía, como ele oferecia, como ele ia ao templo adorar a Deus. Tudo. Ela se converteu por isso, não só pelo que ele falou. Hoje, as pessoas também continuam da mesma maneira, agindo como a rainha de Sabá. São muitas pessoas que nos observam. Eu não quero só aprender pelo que nós falamos, não. Como nós vivemos. Ali é um irmão, aquela casa é de um irmão. Mas uma casa de irmão sempre tem confusão. Aquela casa é irmão, mas sempre tem brigas. Ali é uma família de um irmão, mas eles têm um procedimento contrário. Eles falam uma coisa na igreja tá assim, mas fora da igreja é outra. Ali é um irmão, é de uma igreja, mas ele é caloteiro, ele tá dando cheque sem fundo. É um irmão, mas ele compra, ele não paga. É um irmão, ele é crente, mas ele no trabalho ele fica enrolando, ele arruma desculpa, de vez de estar trabalhando, ele fica enrolando. É um irmão, mas ele é patrão, não paga os funcionários direito. Ele não registra os funcionários. Ele só nega imposto. Esse é o exemplo que eu vejo muitos cristãos dando. Para nossa vergonha. O povo não se converte quando olha. Eu tenho escutado muito as pessoas apontarem o dedo. Ela fala que é crente, mas aí ele faz isso, ela faz isso. Falam que é crente, mas quando tu não pratica o adultério, pratica a fornicação. Falam que é crente, mas não pratica misericórdia, ao contrário, extorque o povo de Deus, está extorquindo. Muitos não se convertem. Se os cristãos fossem verdadeiramente cristãos, discípulos de Jesus, eu não falo esse país, não, mas o mundo já seria todo já convertido. Teria se convertido, pelo menos a maioria. Mas, infelizmente, esses religiosos não dão exemplo. Como eu tinha falado antes, são pessoas que gostam de falar o nome de Deus, gostam de citar palavras, versículos, mas não põem em prática. Como está lá em Ezequiel 33. Ele gosta de ouvir, mas não pratica. Infelizmente, são os falsos cristãos que nós vemos. Constantemente eu vejo pessoas falar, não, aquele irmão que diz que é crente está fazendo isto. Ele faz aquilo. Eu sinto vergonha. Eu tenho vergonha quando me falam isso. E já teve momentos, várias vezes, estou falando de uma não, várias vezes, que eu tive vergonha de me identificar como cristão, que eu tive vergonha de me identificar como pastor. Vários momentos. Isto porque estava ali, lugar de pessoas que se diziam pastores, que se diziam cristãos, mas desonestos, beberrões, adúlteros, fornicadores, pessoas imorais, perto do mundo. Então eu tinha vergonha. Como que o povo vão se converter, vão vir a Jesus, se nós, que dizemos ser o representante de Jesus, agimos de maneira errada? Eu vejo pessoas falar que são crentes, mas eles ajudam. Hoje está assim. Eles praticam isso. Para ajudar alguém, para praticar a misericórdia, eles têm que estar com o celular para estar tirando foto. É exatamente isso. Se num sinal, se algum lugar, se eles der algum miséria, algum centavo, alguma judia, tem que tirar foto, publicar, colocar nas redes sociais. Jesus diz que quem faz assim já recebeu sua recompensa. Fora isso, sempre tem uma desculpa para não ajudar quem necessita. Ah, não vou usar em droga. Ah, isso é até enganação, não precisam. Não estendem a mão a quem precisa. Estou cansado de ver cristão fechar o vidro do carro na cara de quem pessoas chegam a ter precisando de alguma ajuda.
Eu estou cansado de ver cristão que diz que é cristão mentir. Quando vem alguém até ele pedir alguma coisa, ele fala, não tenho. Isso é mentira. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, não. Não quer dar, fala que não vai dar, mas não minta. Por isto que essas pessoas vivem em tribulações, em sofrimentos, são religiosos, andam com Bíblias pela mão, mas não conhecem Jesus. Não dão exemplo. Carros, eu estou cansado de ver carros por aí. Deus é fiel, Deus é fiel. Todo mundo, nós sabemos que Deus é fiel. Mas eu quero ver você ter a coragem de colocar ele no carro, se eu sou fiel a Deus, e realmente praticar fidelidade. O carro está lá dizendo que eu sou fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Ah, eu sou da igreja tal. Ah, aquele bleba lá de fé. Ah, coloca um peixinho, coloca uma série de coisas para não ficar como cristão. Mas você vê envolvido em muita coisa errada. Você vê nos motéis, você vê no lugar de prostituição. E fazendo um monte de coisa errada. Esse é o exemplo. Qual cristão vai querer se converter? Qual pessoa que vai querer se converter ao cristianismo vendo a maneira como o cristão está agindo? Às vezes eu vejo pessoas de outras religiões que esses que supostos cristãos gostam de criticar, vivendo de maneira honrada, de maneira séria, dando muito melhor exemplo do que muitos que se dizem cristãos. As pessoas podem até me criticar, não por que eu falo tanto desse suposto cristão, porque eu não fui chamado para acariciar ninguém. Eu fui chamado para pregar a verdade. Eu sou um atalaia de Deus. O meu ministério chama-se Atalaia do Evangelho de Deus. Eu sou chamado para me pregar, para me falar a verdade, principalmente para esses cristãos, que se dizem cristãos. E essa é a verdade. Nós vimos aqui, a rainha de Sabá, ela se converteu. Nós já lemos no Novo Testamento, Jesus falando a respeito dela. Ela se converteu. Pelo comportamento. Não só Salomão falava, mas de tudo que ela agia, da maneira como ele portava. Será que quando alguém vai na nossa casa, ela vê as nossas coisas, será que quer se converter? Às vezes eu vou em casa de crente, é uma bagunça, é uma imundície. Eu tenho chamado, quando são minhas ovelhas, eu chego e falo, não, vai arrumar essa casa. Já falei várias vezes, mulheres, vai arrumar essa casa, que bagunça é essa? Que desordem é essa? Tem mulheres que deixam os filhos fazerem uma bagunça enorme. É uma sujeira, é uma desorganização. Tem pessoas que se dizem cristão, você tem nojo de entrar na casa. Você tem nojo de tomar um copo com água. Eu já tive várias vezes em casa de pessoas que diziam cristão, eu não tenho coragem de tomar um copo com água. Aceita alguma coisa? Eu digo, não, obrigado. Por nojo. Não é que é pobreza, não. Não estamos falando de pobreza. Estou falando de imundície. Eu vejo pessoas que se dizem cristão sem o menor respeito por ele, pela família, pelo seu lar, pelo aquilo que Deus lhe deu. Será que eu vou querer ser igual aquela pessoa? Ele é crente, mas a casa dele está assim. As roupas dele estão tudo amassadas, jogadas no chão. Você vai no banheiro, é uma imundície. O banheiro está imundo, está aquela crosta cheia de caraca. Os filhos, as crianças, estão com o cabelo todo esquisito, a cara toda suja, a roupa toda suja. Aí ela, não estou indo para a igreja, eu estou vindo da igreja porque eu estava na igreja. Sua primeira igreja, você tinha que cuidar da sua casa, do seu lar. Tinha que cuidar da sua família. Será que eu vou querer me converter vendo o exemplo daquela pessoa? Será? O que os seus funcionários falam de você como patrão? Você é um patrão honesto? Você é um patrão que acerta, paga direitinho, no momento certo? Os seus fornecedores confiam em você? Sabe que você é uma pessoa honesta? Que pode confiar? O seu gerente, o gerente do seu banco, o gerente confia em você? E aí? Será que somos cristãos? Que tipo de cheiro nós estamos passando? Ou nós somos repelentes? Nós repelamos.
a rainha de Sabá se converteu para o comportamento de Salomão. Com o cipreste de sândalo, o rei fez os degraus da casa de Deus e do palácio real, como também as harpas, liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo tão deslumbrante em Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com generosidade. Ele deu tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então a rainha e seu servo retornaram para o seu país. Ela foi de uma quantidade enorme de coisa. Mas Salomão retribuiu com muito mais do que ela tinha presenteado. As pessoas, nós gostamos muito de receber. Nós não estamos retribuindo nada. Nem de maneira nenhuma. Nós não mostramos, nós gostamos de falar, nós somos discípulos de Jesus, mas nós não estamos mostrando a face de Jesus. Nós não mostramos amor, nós não mostramos a justiça, nós não mostramos a misericórdia do Senhor. É função nossa mostrar. Nós gostamos de falar, mas Deus é bom, mas eu mostro essa bondade de Deus. Eu falo, Deus é justo, mas eu mostro essa justiça de Deus. Eu tenho que apresentar. Não é com afagozinho, não. Eu diria que a palavra de Deus só é disso. O peso do ouro se depositava aos pés de Salomão todos os anos era de 23.300 quilos. Sem contar os impostos pagos pelos mercadores, comerciantes. De igual forma, os reis árabes e os governadores de vários distritos do país traziam seus tributos em ouro e prata a Salomão. O rei Salomão mandou fazer 200 grandes escudos de guerra de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro batido na confecção de cada escudo. Fez ainda mais 300 pequenos escudos de guerra de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um, e o dispôs no interior do palácio da floresta no Líbano. O rei mandou confeccionar também um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que era unido ao trono, e de ambos os lados tinha braços juntos ao lugar do assento, e as esculturas de 2 leões em pé de um e do outro lado sob os degraus. Nunca se havia construído nada igual em reino algum da terra. Então a prosperidade, tudo era de ouro, ele fazia todos os objetos, inclusive armamento, né, aquela coisa de defesa, ele fez tudo de ouro, os escudos, o nome estava faltando, os escudos ele fazia tudo de ouro. E ele fez um trono grandiosíssimo, um estrado enorme com um trono muito alto, com 6 degraus, se não me engano, do pé e do outro lado sobre o degrau. E 6 degraus, exatamente, com 6 degraus, um trono enorme, todo em ouro. E cada degrau, a figura, né, uma imagem de um leão, todo de ouro, em pé de um lado e de outro. Ou seja, 12 leões, tudo em ouro. Ou seja, uma fábula. Mas tinha ouro à vontade em Israel, Jerusalém. Era prosperidade. Porque Salomão, ele vivia a palavra de Deus, ele praticava as escrituras e obrigava a todos os súditos a fazer assim. Mas 12 leões em pé foram posicionados de um do outro lado, sob os seus degraus. Nada semelhante havia sido construído em nenhum outro reino conhecido. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio, da floresta, do Líbano. Não havia nada de prata, porquanto a prata quase não tinha valor comercial na época de Salomão. Afinal, o rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados pelos melhores marinheiros, seguidos pelo rei Irão. A cada 3 anos, esses navios regressavam de Tarsis, trazendo grande quantidade de ouro, prata, marfim, além de animais exóticos como macacos e pavões. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muitos reis do seu tempo. Todos os reis da terra solicitavam audiência para aconselhamento com o rei Salomão. Todos disputavam ouvir da sabedoria que Deus fazia brotar dos lábios do rei a quem ungira.
ano após ano, todos os seus nobres, consulentes, depositavam aos pés do rei seus muitos e valiosos presentes. Objetos de ouro, prata, mantos, riquíssimas armas, especiarias, essências aromáticas raras, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para abrigar seus inúmeros cavalos e carros militares e 12.000 homens especializados na condução desses carros, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades estratégicas e outra parte próxima a ele na cidade de Jerusalém. Ele exercia total domínio sobre todos os reinos, sobre todos os reis do rio, isto é, da região do rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. A riqueza de Salomão era de tal ordem que tornou a prata tão comum em Jerusalém, como as pedras e o cedro, tão numeroso quanto o síncrono da baixada, as figueiras bravas de Cefelá, planície de Judá. Salomão mandava importar os melhores cavalos da terra de Musur, Egito, da região da Cilícia e de vários outros países. Os restantes dos atos de Salomão, bem como todos os acontecimentos importantes do seu reinado, desde as suas primeiras ações até as últimas, estão todos escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do Silonita Aias e nas palavras do vidente Ido em relação a Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos sobre todo Israel na cidade de Jerusalém. Ele repousou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Em seguida, seu filho, Roboão, tornou-se sucessor do seu trono. Aqui foi um resumo rápido, nós já lemos antes em Reis como foi o final da vida de Salomão. Ele se desviou, ele teve muitas mulheres, um total de 1.000 mulheres, e essas mulheres eram de várias regiões que ele acabou aceitando. Ele se desviou por causa dessas mulheres, estava adorando os deuses destas mulheres. Nós lemos há algum tempo a esse respeito, e ele acabou se afastando do Senhor, né? Nós lemos isso. Depois, não adianta nós procurar para repetir a mesma história. Mas, enquanto ele seguia o Senhor, as coisas prosperavam. Ele se desviou. Veio maldição através daí. O filho dele, que era para governar sobre tudo, não governou. Dividiu Israel, que nós ficamos sabendo depois do Reino do Sul, Reino do Norte. Nós já lemos sobre isso. Mas amanhã também, querendo Deus, nós daremos continuidade. Hoje nós lemos até o capítulo 9. Concluímos ele. Amanhã, querendo Deus, nós iniciaremos no capítulo 10 de 2 Crônica. Aqui, amanhã nós começamos então a falar a respeito de Roboão, que nós já vimos a história dele lá em Reis. Mas respostas, dúvidas, está na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.